Olá, boa noite. Vem ver os destaques de hoje do JG. A Assembleia Legislativa aprovou projetos do governo do estado que reduz impostos sobre o gás de cozinha e isenta taxistas e mototaxistas do pagamento de IPVA. Distribuidoras de combustíveis são autuadas no Maranhão por deixarem de recolher ICMS. O valor total cobrado pelo governo ultrapassa 100 milhões de reais. Oficina realizada pelo governo federal em São Luís discute possibilidades para aplicação de tecnologia na reciclagem do lixo. Essa discussão é importante porque um dos principais problemas da atualidade é a grande produção de lixo. Esse processo tem como consequência a liberação de gases que promovem o efeito estufa, além da poluição de águas superficiais e subterrâneas. O resultado disso são cenas lamentáveis como essas que vemos à margem do Rio Anil, na Vila Palmeira, aqui em São Luís. Boa notícia para os lojistas que pretendem faturar no fim de ano. Consumidores dispostos a gastar mais que no ano passado. Olha só o que a Secretaria de Fazenda do Estado descobriu em auditoria. Mais de 20 postos de combustíveis no Maranhão deixaram de recolher o ICMS. Era assim que funcionava o esquema. As empresas vendiam os combustíveis e lubrificantes e deixavam de pagar o imposto. Esta suposta prática gerava mais lucros. Claro que os estabelecimentos notificados podem sim contestar. Uma auditoria realizada pela Secretaria de Fazenda do Maranhão resultou na autuação de 24 postos de combustível. Os postos estariam revendendo combustíveis e lubrificantes sem o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. As empresas de combustíveis têm grandes tanques que são medidos diariamente para ver o fluxo de entrada e de saída de combustíveis. Nessa aferição diária que elas fazem, elas próprias identificaram que havia diferenças a maior, ganhos de quantidade, por erros na medição. E a partir da identificação dessas diferenças, a Secretaria da Fazenda verificou se foi pago o imposto sobre essas operações. E sobre essas quantidades identificadas a maior, não foi pago o imposto, razão pela qual as empresas foram autuadas. A análise foi realizada no período de 2014 a outubro de 2019 e comprovou que outras empresas realizavam a mesma prática de não pagamento do imposto após o registro desses ganhos nos estoques de combustíveis. Há casos em que uma única empresa possui 40 milhões de reais de impostos a recolher, incluindo multas e juros. Os autos de infração são acrescidos de multas de 50% do valor do imposto pela infração fiscal. No trabalho de investigação, nos livros fiscais, livros contábeis dessas empresas, ao longo dos 4 meses anteriores, a Secretaria da Fazenda identificou diferenças de quantidades declaradas pelos próprios contribuintes, os próprios distribuidores de combustível. E sobre essas diferenças identificadas, não havia o pagamento do imposto relativo a essas saídas, vendas desses combustíveis. Em razão disso, a Secretaria reclamou o imposto de circulação de mercadoria incidente sobre essas operações e deixou para que as empresas pudessem contestar esses valores. A partir da autuação fiscal, elas têm um prazo aí de 30 dias para poder fazer a impugnação dos autos ou então recolher se entenderem correta a ação do fisco. O assunto ainda é imposto, mas agora de forma positiva para os consumidores. É que a Assembleia Legislativa aprovou hoje 2 projetos de autoria do governo do estado. O primeiro trata sobre a redução em 22% da alíquota do gás de cozinha. E o outro é que a partir do próximo ano, prestem bem atenção, próximo ano, taxistas e mototaxistas vão estar isentos do pagamento do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Pelas redes sociais, como você pode acompanhar aqui, o governador Flávio Dino agradeceu a aprovação dos deputados. E teve hoje
Paralisação de ônibus pela manhã em São Luís. Os trabalhadores fizeram um protesto na porta da empresa Planeta São Benedito, que, segundo a categoria, está há 4 meses sem pagar salários e com tickets de alimentação e planos de saúde suspensos. Tem trabalhadores aí já há 4 meses sem receber salário, ticket de alimentação, plano de saúde e outros pontos que nós acabamos encontrando, assim como a não assinatura nas carteiras dos trabalhadores, que é um absurdo ter trabalhadores aí sem carteira assinada, por isso mesmo também estão descobertos sem o plano de saúde. Essa foi a informação que o advogado repassou, tanto para nós como para o Ministério Público, como para a própria SMTT que estava lá, que a empresa não tem condições de pagar salário dos trabalhadores em dias. Assim também como foi afirmado por todos os outros advogados das outras empresas que compõem o consórcio, essa mesma história, que não tem condições de pagar salários em dias. Mas as outras empresas já fizeram esforços, já começaram a pagar aos trabalhadores. Menos São Benedito, que até o momento não fez nenhum gesto de que forma que vai resolver a situação dos trabalhadores. Isso quer dizer que a partir de amanhã nós não descartamos nenhuma possibilidade de outras empresas que compõem esse consórcio estarem paradas também. A mobilização dos motoristas e cobradores teve o apoio do Sindicato dos Rodoviários. Você acabou de ver aí o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, que reforçou a reivindicação dos trabalhadores pelo pagamento de salários e outros benefícios. A nossa produção procurou o Sindicato das Empresas de Transporte para esclarecer sobre as denúncias dos rodoviários. O SET respondeu para a gente que não vai comentar essa situação. E as festas de fim de ano geram sempre aquela expectativa nos lojistas. Afinal, muita gente costuma comprar presentes e a época por si estimula o consumo. No que depender da pesquisa da FEComércio, vai sim ser um ano de lucros. Os consumidores pretendem gastar mais que no ano passado. Dona Sueli veio até a Rua Grande, mas ainda não vai comprar nenhum produto para as festas de fim de ano. Com tantas ofertas, ela pretende levar para casa algum presente ou acessório, mas antes vai pesquisar bem. É o desejo da gente presentear aqueles que a gente ama no Natal, final de ano, né? Estamos aguardando aí. Está pesquisando também, né? Tem que pesquisar bastante. Assim como a dona Sueli, muitos consumidores pretendem ir às compras neste fim de ano. Foi o que apontou uma pesquisa de intenção de consumo para o Natal da FEComércio. Segundo o levantamento, metade dos consumidores ludovicenses tem a intenção de comprar pelo menos um produto para presentear no Natal. A média de intenção de gastos também cresceu 6,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Federação do Comércio realizou essa pesquisa para avaliar o nível de consumo relacionado às festividades de fim de ano e mostrou que 50% dos ludovicenses, ou seja, metade da população, está disposta a comprar. E entre esses que vão comprar, a intenção de gasto cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. A gente teve um crescimento de 6,5% na intenção de gasto, um crescimento que é até acima da inflação do período, que foi de 2,5%. Então isso quer dizer que o comércio ele pode ter um ganho real nesse período. O fim de ano é o período mais aguardado pelos lojistas e, de olho nas vendas, as promoções aumentam e vale tudo para atrair os consumidores. A Rua Grande é o maior ponto comercial de São Luís. Por dia, cerca de 100 mil pessoas passam por aqui, mas a pesquisa da FEComércio apontou uma realidade que muitas pessoas que trabalham por aqui conhecem bem. É que desde o início da reforma do local até agora, o movimento caiu muito e hoje os consumidores preferem comprar nos shoppings e nas lojas dos bairros. Tradicionalmente, a Rua Grande dominava esse consumo aí de fim de ano. Mas durante a obra ela abriu espaço para que o consumidor procurasse outras oportunidades e o consumidor encontrou de fato. As lojas de rua, as lojas de bairro cresceram muito nesse período e parece que o consumidor se acostumou com esse tipo de comércio. Mas apesar da comodidade dos shoppings ou da proximidade dos comércios de bairros, a dona Jacineide prefere comprar mesmo na Rua Grande. Prefiro Rua Grande. Por que na Rua Grande? Porque sempre encontra um descontos especiais que é compatível com o nosso bolso. E a seguir, a polêmica do decreto que permite a privatização da gestão de 3 parques turísticos do Brasil, incluindo aí os Lençóis Maranhenses. E tem também as análises políticas com Marcos Saldanha. Continua aqui comigo no JG, o intervalo é bem rápido e eu volto já.
Você viu o ataque contra a agência bancária de Santa Luzia, interior do estado? Pois é, foi na madrugada de hoje. A polícia ainda não identificou os criminosos, por isso vai resgatar as imagens das câmeras de segurança da agência para auxiliar nas investigações. Mais detalhes para a gente sobre esse assunto com o repórter Eduardo Gomes. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, quando criminosos explodiram a agência do Banco do Brasil, que fica no município de Santa Luzia. Segundo a polícia, eles utilizaram um veículo para praticar o crime e fugir do local. Nós vamos ver agora imagens feitas pelos moradores de como ficou a agência bancária após a explosão. Ainda não há informação da quantia levada pelos assaltantes e eles continuam foragidos. Levaram uma pequena quantidade de dinheiro, né, porque não conseguiram ter acesso devido à chegada rápida da polícia, não conseguiram ter acesso a valores numerários maiores. E chegou a haver troca de tiros com policiais militares da região, e os bandidos estão aí foragidos, queimaram um veículo e abandonaram outro. Lembrando que a polícia continua no local e imagens de vídeo monitoramento serão utilizadas para ajudar nas investigações. Estou agora com 2 equipes aqui da SEIC na região, fazendo investigação e levantamento aí da localização dos autores. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Agora, a polêmica da publicação hoje no Diário Oficial da União sobre o Programa Nacional de Desestatização, que trata sobre a privatização da gestão de 3 parques turísticos do Brasil: Jericoacoara, no Ceará, Iguaçu, no Paraná e os Lençóis Maranhenses. A publicação foi uma mera formalidade, porque esses parques já foram incluídos no programa em agosto, em um parecer do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. No texto do decreto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, poderá ser contratado para elaborar os estudos necessários para as concessões. Nesta quinta-feira desta semana, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Federal vai realizar uma audiência pública para discutir os impactos da possível privatização dos parques nacionais. A comissão atende ao requerimento dos deputados do PSDB, Camilo Capiberibe, do Amapá, e Bira do Pindaré, do Maranhão. Vamos ouvir o deputado Bira do Pindaré. Isso está trazendo uma enorme preocupação para todos nós, de qual o significado e o impacto que isso pode ter junto às comunidades, sobretudo as comunidades dos municípios mais atingidos, como Santo Amaro, Barreirinhas, como Paulino Neves, Primeira Cruz, bem como para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Afinal de contas, a questão do Parque Nacional tanto é importante por ser um ativo ambiental, mas também por ser um ativo econômico, já que é um vetor do nosso desenvolvimento voltado para o turismo. Então, por essa razão, nós estamos com uma audiência pública marcada já para a próxima quinta-feira, aqui na Câmara Federal, uma iniciativa nossa no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, que eu espero que a gente possa escutar os representantes do governo federal para entender que proposta é essa, e assim a gente possa fazer um debate sobre os impactos e como que a gente pode equacionar ou como que a gente vai se posicionar diante disso. Então, é uma preocupação que a gente traz e que certamente diz respeito a todo o povo do estado do Maranhão. Quem também comentou o decreto foi o deputado federal Gastão Vieira. Segundo o parlamentar, a medida já era esperada. Veja aí. Nada demais nesse decreto. Ele apenas admite que você tenha um pagamento de entrada do parque. Ou seja, as pessoas que forem visitar o parque, em vez de fazê-lo sem pagar nada diretamente para nenhuma concessionária, vão pagar e vão aproveitar para comprar souvenir, etc. É o que já acontece em vários lugares, portanto não tem nada demais. É preciso ficar atento para os desdobramentos, porque no artigo 2º do decreto diz que o governo poderá chamar o BNDE para que o BNDE faça outro tipo de estudos dentro dessa qualificação. Que estudos são esses? Não sabemos, mas provavelmente para ampliar a ação daquele que receber a concessão dentro do parque. Mas por hora, nada demais, tudo tranquilo, estamos atentos para defender os interesses
de todos os habitantes daquele lugar maravilhoso do estado do Maranhão. E a política continua em destaque aqui no JG, por isso Marcos Saldanha já está aqui comigo no estúdio. Marcos, vou começar primeiro agradecendo a sua presença aqui e te desejando uma ótima noite. Boa noite para você também, Bianca. Boa noite para você aí de casa. Marcos, de sexta-feira para cá, desde a filiação de Eduardo Braide, encontros de partidos, nunca se falou tanto em pré-candidatura à Prefeitura de São Luís, não é? Pois é, esquentou, né? Nem precisou virar o ano, que era o que a gente estava esperando acontecer, que já esquentou e esquentou para valer. Já teve gente aí que teve que buscar espaço para desmentir fake news, teve gente que nem confirma e nem desmente se será candidato ou não. Enfim, tem gente aí que está firme e já vão se posicionando aí, tem gente colando aí em outros candidatos para tentar se posicionar melhor, ou seja, aquilo que era esperado, um movimento maior para o ano que vem, o pessoal não quer deixar para a última hora não, já foi chamado. Por exemplo, no caso do deputado Neto Evangelista, ele teve que ir aí a pedir espaço para desmentir uma fake news, né, de que o Osmar Filho teria desistido da candidatura. É porque já há algum tempo se fala que um poderia ser vice do outro, né? Até porque o Osmar Filho tem um projeto aí para o interior, né, e na Baixada, e aí isso deixa aí uma suspeita de que ele poderia não vir a ser candidato, mas ele aqui já confirmou que sim. Mas é o Neto Evangelista que comenta um pouquinho sobre esses fake news que estão espalhando. Vamos conferir. Osmar é um querido amigo, um grande presidente que a Câmara de Vereadores tem aqui em São Luís. Eu não detenho essa informação de desistência do vereador Osmar Filho. Ouvi falar na imprensa, mas não oficialmente, nem em conversa minha com ele, foi tratado sobre qualquer assunto de desistência do vereador Osmar. A gente dialoga com todos os partidos. Nosso partido é o Democratas, eu estou muito bem lá no DEM, sou muito bem recebido por todos, muito bem tratado pelo presidente Juscelino, pelo presidente ACM Neto. Nós somos a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa, estou bem na minha casa. É isso, lembrando que o Neto foi o primeiro pré-candidato, né, a lançar o nome aí, já começar a essa corrida, né? Bom, por outro lado também o PSDB teve um encontro, né, do qual participou também o Braide, né, retribuindo aí a ida do Roberto Rocha lá no ato de filiação do Podemos, né? E o Hélito do Curso, que continua aí reafirmando que ele é um pré-candidato ao partido. A gente também conversou com ele, vamos ouvir. Sou pré-candidato a prefeito de São Luís, estou atualmente filiado ao PSDB. Nosso nome, graças a Deus, e a população consta em segundo, em determinados momentos em terceiro lugar nas pesquisas. E é uma candidatura que nasce das ruas, nasce do coração do povo, nasce do coração da sociedade, da população. Pois é, agora falta de fato o deputado Hélio do Curso garantir o partido, né? O Roberto Rocha não deu a confirmação de que isso é caso fechado no partido e a ida dele aí nessas trocas de gentileza aí com o Braide está dando o que falar, inclusive que o Rocha pode realmente repetir a aliança aí no apoio ao Braide e aí o partido não teria candidatura própria, né? Como a gente não vai ter as coligações nas proporcionais, precisa muito de um nome forte ali na majoritária para tentar puxar os vereadores, né? Então aí o PSDB ainda vai analisar muito essa questão, apesar do Hélito sempre estar reafirmando aí que é o candidato. Agora, com certeza, o caso aí, o imbróglio maior envolve o MDB. A gente teve essa semana agora, ou, na verdade hoje, o juiz Carlos Madeira anunciando que vai se aposentar, tornou pública a carta dele e que está aberto aí para um novo desafio que é o caminho político. Se falava muito que o caminho dele seria o MDB, mas o MDB, que também fez um encontro, tem reforçado aí o nome da Rosiana Sarney, que nem confirma e nem desmente. A gente também conversou com ela, confira aí. Vou pensar no que vocês estão me propondo, porque eu não sou uma mulher que não fujo à luta. Verdade. Sou uma mulher que encaro. É linda. E se for essa a minha missão, eu vou cumprir com a minha missão. Não, e quem nós apoiarmos, o nosso candidato que for a prefeito da capital, nós estaremos do lado, apoiando e lutando com as nossas forças.
Pois é. Agora, uma coisa interessante é que se ela, de fato, optar em sair candidata a prefeita, ela vai disputar junto com o sobrinho dela, que é o Adriano Sarney, que já falou também que é pré-candidato pelo PV e já teve aí o encontro do partido que tem confirmado o nome dele, né? Então, é pouco provável que ela se coloque nessa disputa por conta dos últimos reveses que ela teve no partido, e isso poderia ser uma derrota muito grande para o grupo. Mas, claro, por outro lado, o nome dela, embora seja competitivo, claro, mas ainda que não ganhe, pode manter o MDB, que é o partido dela, vivo. Ou seja, enquanto o partido MDB está tentando se rejuvenescer, o próprio presidente do partido é um jovem deputado federal, teve aí nesse encontro, a gente vê que o MDB aqui no Maranhão não consegue ainda se desvencilhar desses chamados medalhões. Você tem nomes aí, o Roberto Costa, André Campos, né? O próprio Vitor Mendes, que tem um caminho novo, tentam dar um rumo novo para o partido, mas tem que conviver ainda, tem que lidar com essas questões de nomes, como o próprio João Alberto, né? Que anunciou que vai ser candidato a vereador em Bacabal, e a própria Rosiana aí, que continua aí sendo ventilada, né? Quer dizer, o partido não tenta lançar um nome novo, ou já tentar investir no nome novo e tentar se rejuvenescer. Ele vai se afastando muito da discussão na capital, e até para pensar no governo depois pode ficar muito difícil, a legenda vai ficando pesada, né? Então, esse talvez seja o maior desafio do MDB, e eu diria do PSDB também, que foram partidos já muito fortes em prefeituras e em número de vereadores, vão ter que ter aí uma criatividade muito grande para se reinventar. Uma última informação, Bianca, é só que a gente tem mudança na nossa bancada federal em Brasília. O doutor Gonçalo, que é irmão do prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, ele assume, ele era o terceiro suplente, mas o Simplício Araújo e o Gastão Vieira acabaram aí assumindo como suplente. Ele assume justamente na licença que o Kleber Verde tira aí por alguns dias, né? Então a família Gonçalo vai se fortalecendo. Ariston, deputado estadual, e agora o doutor Gonçalo aí, deputado federal. Um grupo forte aí, né? Ok, Marcos, eu ainda te espero aqui essa semana, viu? Obrigada. Até breve. Obrigada, boa semana pra gente. E logo mais, oficina realizada pelo governo federal em São Luís é inspirada no bom exemplo da capital maranhense na reciclagem de lixo. Qual é o destino do lixo que você descarta aí da sua casa? Você sabe para onde vai? É um caminho que leva a uma cidade mais sustentável, reduzindo os riscos à nossa saúde e ao meio ambiente. É a reciclagem. São Luís é exemplo no Nordeste, por isso recebeu uma oficina realizada pelo governo federal para discutir os resultados positivos e pensar também em novas tecnologias. Para ficar melhor ainda, era preciso bom senso de muita gente. Veja na reportagem de Fábio Bala e Mariana Dias. A beleza da cidade por trás de sacolas de lixo. Se fosse interrompida a coleta seletiva que recolhe de porta em porta cerca de 1.000 toneladas de lixo por dia em São Luís, seria fácil notar o problema do lixo. Seriam sacos e sacos amontoando-se nas calçadas, exalando mau cheiro e atraindo bichos. Mas é preciso entender que quando o lixo desaparece das portas das casas, ele vai para outro lugar e tudo isso precisa ser gerenciado. Hoje, pensar na minimização da geração de resíduos tem sido uma estratégia em grandes capitais como a nossa. Por isso, São Luís sediou uma oficina realizada pelo governo federal através do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, para discutir em conjunto possibilidades para a aplicação de tecnologias apropriadas ao perfil do município. Processo que você sabendo onde você se encaixa nessa cadeia, você tem condições de agir melhor e de provocar os outros parceiros no processo, né? Porque a gestão compartilhada ela remete a uma parceria. Você provocar os parceiros para que eles ajam melhor também. É mais ou menos nesse sentido. Essa discussão é importante porque um dos principais problemas da atualidade é a grande produção de lixo. Esse processo tem como consequência a liberação de gases que promovem o efeito estufa, além da poluição de águas superficiais e subterrâneas. O resultado disso são cenas lamentáveis como essas que vemos à margem do Rio Anil, na Vila Palmeira, aqui em São Luís.
A situação desse lixo descartado irregularmente próximo à área de mangue compromete todo um ecossistema. A grande maioria são plásticos, como as garrafas PETs, que poderiam ser recicladas. A gente soma forças, faz a retirada do resíduo, dá a destinação adequada para o aterro sanitário, mas o principal, o primordial e o grande desafio é a conscientização da comunidade, da população como um todo, a questão de educação ambiental. No ciclo do lixo, o que não serve para você pode se tornar para o outro matéria-prima de um novo produto ou processo, ou seja, resíduo sólido. O resíduo é tudo aquilo que pode ser reutilizado e reciclado, e para isso, este material precisa ser separado por tipo, o que permite a sua destinação para reciclagem. Nós já tiramos mais de 36 mil toneladas de resíduos das ruas, ou seja, esse resíduo não foi para o aterro sanitário, é uma forma de minimizar essa destinação, que é a destinação ambientalmente adequada, mas a gente tem trabalhado sim as outras cadeias que precisam ser trabalhadas, como a cadeia da reciclagem, do cooperativismo. E todo aquele lixo que nós vimos à margem do Rio Enil pode vir para cá, para os ecopontos. Já são 20 na cidade e recebe inclusive os reciclados, como nós mostramos, plástico, papel, isopor, metais e muitos outros. Por isso, é preciso haver conscientização para colocar o lixo no lugar certo. É importante que haja uma modificação de comportamento da sociedade, de entender sobre o descarte ambientalmente adequado, de entender a responsabilidade que lhe cabe dentro da gestão de resíduos dentro da cidade. Paralelo a isso, o poder público tem trabalhado com campanhas educativas para conscientizar a população a respeito do descarte ambientalmente adequado, a respeito do entendimento da população de que descartar o lixo corretamente é uma responsabilidade sua e do poder público de colocar os serviços à disposição da população. Você viu aí a importância da destinação correta do lixo? Se é bom para o meio ambiente, é bom para todos. Você concorda comigo? O assunto não muda aqui no JG e continua sendo os impactos ambientais. Aqui em São Luís, as mudanças climáticas foram discutidas em um seminário que também abriu espaço para novas ideias. Os trabalhos apresentados nesta terça-feira, durante o 3º Seminário de Mudanças Climáticas, eram propostas para evitar impactos mais graves ao aquecimento global. Atualmente, a mudança climática é considerada um dos maiores desafios. Esses impactos, que afetam desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar, influenciando o risco de inundações catastróficas, têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente em todo o mundo. Essas atividades de desmatamento, de emissões industriais, de resíduos dos lixões, tudo isso contribui para o aumento da camada de gases que fica na atmosfera e contribui para o efeito estufa, para aumentar o efeito estufa e com isso, isso tudo gera o aquecimento global. De acordo com especialistas, 1,5 séculos de industrialização, incluindo o desmatamento e alguns métodos de cultivo do solo, resultou em um aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Com isso, à medida que as populações, as economias e os padrões de vida crescem, o mesmo acontece com o nível cumulativo de emissões desses gases. A gente tem que começar a refletir sobre medidas que amenizem isso, né? Que tem que evitar o desmatamento, tem que evitar essas emissões, tem que trabalhar com atividades produtivas sustentáveis, tem que fazer iniciativas que sejam relacionadas à sustentabilidade. O evento, que começou nesta terça-feira aqui na capital maranhense, incluiu ainda debates sobre as ações que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente está realizando para enfrentar as mudanças climáticas no estado. Uma delas é a reativação do fórum. O seminário, ele culmina com um conjunto de ações que a gente vem desenvolvendo há algum tempo atrás, desde o início do ano, para a gente fortalecer toda a política do Estado, estruturar as condições institucionais do Estado para a gente enfrentar e debater a questão das mudanças do clima. É um intervalo bem rápido, eu volto já para te mostrar a mobilização de pessoas com deficiência no centro de São Luís.
é que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Mas antes do nosso intervalo, veja aí a tábua de marés para amanhã. Bem no comecinho da quarta-feira, meia-noite 44, tem pré-mar de 4,6 metros. Às 7h21, a primeira baixa-mar do dia, com 1,5 metro. Pela tarde, às 13h32, tem a pré-mar com 4,3 metros. E às 19h53 começa a baixa-mar com 1,8 metro. Como eu falei agora há pouco no intervalo, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, momento de mostrar os desafios em uma cidade que não é pensada para todos. A concentração foi ao lado da Biblioteca Pública Benedito Leite. Cadeirantes, cegos, surdos, pessoas com baixa visão, representantes de vários movimentos se uniram para reivindicar direitos constitucionais básicos, como condições adequadas para exercer o direito de ir e vir. E o outro objetivo desse encontro também foi fazer uma avaliação de acessibilidade do complexo da Rua Grande. Há uma necessidade de fazer uma conscientização, tanto dos vendedores, não querendo tirar eles, impedir eles de ganhar seu ganha-pão, que a gente entende que eles precisam, mas eles não podem ficar em cima do piso tátil, tem que sair de próximo das rampas, deixando a acessibilidade para o nosso companheiro cadeirante, muletante e pessoas com mobilidade reduzida. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o grupo propôs uma reflexão sobre a luta por igualdade. A gente também precisa avançar principalmente na acessibilidade atitudinal, que é justamente quando as pessoas que não têm deficiência reconhecem e respeitam as especificidades das pessoas com deficiência, dando a elas condições para que de fato possam participar da sociedade em igualdade de condição com todos os demais. O grupo ainda alertou que para evoluir em acessibilidade é preciso romper com todos os obstáculos do desrespeito, substituir o preconceito por amor. E o que eles querem nesse dia tão importante é a conscientização e o respeito da sociedade. Eu já tenho 28 anos de lesão e 20 anos eu estou na mesma fala, né, em busca ainda dessa tão sonhada acessibilidade. Hoje a acessibilidade atitudinal é uma das principais problemáticas que a gente encara, entendeu? E o JG fica por aqui, mas amanhã tem mais e a partir das 6h30 da noite eu conto com a tua companhia. Então até amanhã, uma ótima noite para você.